E aí, pessoal, vamos lá, né? Vamos tentar aí superar esses problemas técnicos aí que acontecem. Eu lamento muito, peço desculpa a vocês. Eu sempre prego pela interatividade, mas nem sempre é possível, né? Computadores, infelizmente, se pudesse fazer essa transmissão direto assim, sempre pelo YouTube, pelo celular ou pelo iPad, todos os problemas estariam resolvidos para mim, pelo menos, né? Bom, meus queridos, então vamos lá, né? Vamos continuar aqui o que a gente estava propondo. A gente estava caminhando para essa revisão, eu estava falando estava conversando com vocês sobre o constitucionalismo, né? Esse movimento político-jurídico que se deu através do tempo, com o objetivo de limitar o poder, através de uma constituição, ou seja, que trouxe algumas garantias importantíssimas, como a ideia de poder limitado, de separação de poderes, de reconhecimento de direitos fundamentais. Então, esse foi o nosso primeiro assunto estudado. Nós temos menções ao constitucionalismo na prova, é importante você estar com esse conceito em mente. Nós também tratamos na sequência do neoconstitucionalismo, né? Neoconstitucionalismo, esse novo constitucionalismo que vem na sequência, aparece no século XX, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O que esse neoconstitucionalismo ele traz de diferença em relação ao constitucionalismo? O neoconstitucionalismo, como eu falei, o marco temporal dele se dá após a redemocratização, vai se dando paulatinamente após a redemocratização dos países na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um marco filosófico muito interessante, porque enquanto o constitucionalismo tinha como um marco filosófico mais a ideia do positivismo jurídico, tá? Com uma separação entre direito, moral, o neoconstitucionalismo ele busca reaproximar a moral com o direito, daí dá importância para a ideia da valoração, tá certo, das normas. Então isso é muito importante. E aí você vai começar a ter uma aproximação tanto do modelo norte-americano de supremacia da Constituição, tá, com o modelo europeu centrado na criação de tribunais constitucionais. Tá? Então, o neoconstitucionalismo ele acaba se referindo aí a uma reaproximação tanto do modelo norte-americano quanto do modelo europeu. Então, essa nova proposta filosófica é muito interessante, porque antes do neoconstitucionalismo, se uma determinada norma não estava positivada na Constituição, havia uma dificuldade, senão uma impossibilidade de se exercitar um direito. Mas hoje, né, com essa proposta neoconstitucionalista, diante da ausência de regulamentação de um direito, né, o judiciário pode e deve, né, dependendo da circunstância, ir ali e ele próprio implementar um determinado direito, tá certo? Então isso é um tema muito importante. A gente estudou também, pessoal, o assunto classificação das constituições, né? Aquele assunto classificação das constituições é um assunto sempre recorrente em prova de direito constitucional, independente se é um concurso, se é uma OAB, tá certo? É um assunto muito recorrente. Infelizmente, aquelas classificações, elas têm que ser absorvidas, tá? Você realmente tem que procurar, nem que seja pela via da repetição, dar uma lida, dar uma análise, fazer um esqueminha, fazer um mapa mental, tá? Porque aquilo ali é importante saber. É importante você saber. Veja, tem uma observação até que é pertinente sobre isso. Nós temos classificações as mais diversas. Eu posso até formular uma classificação hoje, você pode também formular uma classificação, se você quiser, né? Então, muitos professores fazem isso, formulam classificações, alteram, utilizam nomes que acham mais convenientes. Agora, tem um grupo, uma classificação que é a mais tradicional, e essa mais tradicional é a que basicamente é observada em prova. Você conseguir classificar a Constituição
quanto à origem, tá? Quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto ao conteúdo, quanto à estabilidade, tá certo? Quanto à extensão. Essa é o rol de classificação básico. Professor, só tem essas? Não, tem muitas outras, tá certo? Tem classificação quanto à finalidade, quanto à estrutura, tá bom? Tem a classificação que é chamada de ontológica, que é esboçada pelo professor Karl Loewenstein, tá certo? Mas essa basicona a gente tem que saber, né? Que quanto à origem, as constituições podem ser promulgadas, são as democráticas, populares, que nascem com participação popular, podem ser aquelas outorgadas, impostas, que nascem sem participação popular. E aí você vai ter também as constituições chamadas de cesaristas ou bonapartistas. Desculpe, bonapartista, tá certo? Que são aquelas constituições que elas nascem impostas, mas elas têm um mecanismo de consulta à população. São situações bem peculiares. Um ditador, um grupo político impõe um texto constitucional, mas para buscar a legitimidade daquele seu ato, né, ele consulta o povo para saber se o povo aprova ou rejeita aquele ato de outorga constitucional. Então, isso é a Constituição Cesarista ou a Constituição bonapartista, né? E você também tem a Constituição chamada de pactuada ou dualista, que nascem através de duas forças antagônicas, tá certo? Então você tem aí como exemplos a famosa Magna Carta de 1215, seria uma forma de constituição pactuada ou dualista, né? Uma constituição que foi ali imposta ao rei João Sem Terra, tá certo? Então esse assunto está muito cobrado, é muito importante você saber fazer essa distinção, você saber o que é uma constituição escrita, que é aquele grupo de normas que está positivado, sistematizado em um único documento para estabelecer a organização fundamental do Estado, a Constituição não escrita, que é aquela formada por um conjunto de leis esparsas, convenções, jurisprudências, tá certo? É importante você saber diferenciar o que é uma Constituição quanto ao modo de elaboração dogmática, que é aquela Constituição que nasce através das ideias do direito dominante em um determinado momento. Lembrando que uma Constituição dogmática, ela pode ser ortodoxa quando ela só tem só admite uma ideologia, ou ela pode ser eclética quando ela admite uma pluralidade de ideologias. Uma Constituição histórica seria um processo diferente, porque é um processo que acompanha a própria fundação do Estado, tá certo? Que é a Constituição histórica é aquela fruto do lento vogar das tradições de um povo. Você tem, quanto à estabilidade, as constituições imutáveis, que não admitem a alteração do seu texto. Alguns autores ainda incluem até as constituições chamadas de fixas, né? Uns chamam as fixas também de imutáveis, mas quem faz a diferença diz que as fixas é aquelas que só podem ser modificadas por outro processo constituinte originário, né? E você tem as constituições rígidas, que são aquelas em que há um processo para alteração das normas constitucionais e um processo diferente para a elaboração e alteração das leis. Você vai ter a semi-rígida, que para alterar uma determinada matéria da Constituição precisa de um processo. E o restante da Constituição pode ser alterado sem maiores formalidades, semi-rígida. O Brasil já teve uma Constituição semi-rígida, foi a Constituição do Império de 1824, ela era semi-rígida. E a flexível? Flexível não tem um processo diferenciador, tanto faz alterar aquilo que é Constituição e aquilo que é lei, o processo é o mesmo, certo? Então, vamos ter algumas questões na prova a respeito desse assunto. Então, ele tem que ser revisado, reanalisado, tá? Tem que ser revisto. Continuando aqui, deixa eu ver aqui nas anotações que eu fiz, tá? Pessoal, um assunto importantíssimo que a gente tem que saber, tem que relembrar porque tem questões na prova, e também é muito cobrado em direito constitucional, que é o tema do poder constituinte, tá certo? Você tem que ir para a prova sabendo o que é o poder constituinte originário, que é o poder de criar uma Constituição, de fundar ou refundar um Estado. Você tem que saber que o poder constituinte é esse poder que se situa no domínio da política,
que o poder constituinte originário é aquele incondicionado, ilimitado, ele não se prende a nada da ordem jurídica anterior. Então, um congresso, uma convenção constituinte, quando vai elaborar a constituição de um estado, de um país, o faz sob bases inteiramente novas, tá? É uma carta em branco, é uma folha em branco para escrever a Constituição, tá certo? Então você tem que saber o que é o poder constituinte originário, tem que saber o que é a competência constituinte derivada, que é diferente da originária, a Constituição já está criada. Então a competência constituinte derivada, na realidade, é a atuação do Congresso. E ali você já tem o quê? Você já tem os poderes constituídos, que foi constituído pelo Constituinte originário, você já tem a organização do Estado, que foi criada pelo Constituinte originário. Então você tem um poder que é subordinado, condicionado, tá? E limitado, ok? Limitado pelo poder constituinte originário, que ele estabeleceu aquelas regras. Então essa competência constituinte derivada, ela vai se subdividir em três ainda, né? Pela doutrina constitucional tradicional: competência constituinte derivada reformadora, que é a possibilidade de alterar o texto constitucional, tá certo? Incluir novos dispositivos, modificar, desde que não vá abolir cláusulas pétreas, que isso aí seria a competência reformadora, que permite, né, se você olhar o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal, emendá-la. Aquela ideia da emenda é a atuação reformadora da Constituição. O processo revisional, que já aconteceu no Brasil, tá certo? Na consonância do artigo 3º do ADCT. E você tem ainda a competência constituinte derivada decorrente, que é a possibilidade que foi consagrada para que os Estados-membros elaborassem seus próprios textos constitucionais. Então é importante você ter isso em mente, tá? Um detalhe que não pode ser confundido, ainda dentro do assunto do poder constituinte, nós tivemos as mutações constitucionais. Pessoal, mutação constitucional é um processo de reforma informal da Constituição. Informal. Por quê? O que é a mutação constitucional? Mutação constitucional é quando há uma alteração do conteúdo da norma, tá? Melhor, desculpa, do significado da norma, sem alterar o seu conteúdo. Então, a norma constitucional, ela permanece a mesma coisa, a mesma escrita, você não tem, por isso que é informal a alteração, mas o significado da norma passa a ser outro, a partir de uma interpretação que é dada pela Suprema Corte. Isso é a mutação constitucional, que também é chamada de poder constituinte difuso, tá certo? Bom, só um detalhe que eu até ia esquecendo sobre o que eu acabei de falar agora há pouco. Se eu pedisse para você classificar a Constituição de 88 segundo todos aqueles critérios, você saberia dizer que a Constituição, quanto ao seu conteúdo, a nossa vigente, ela é formal? No seu todo ela é formal, embora ela tenha normas de cunho material, mas no todo a Constituição é formal. Quanto à origem, a nossa Constituição é promulgada, tá? Quanto à forma, ela é escrita, quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, quanto à estabilidade, ela é rígida, e quanto à sua extensão, ela é analítica, porque é uma Constituição longa, extensa, prolixa, em que se debruça sobre os mais diversos temas, os mais diversos conteúdos, tá certo? Daí ela ser analítica, prolixa, longa, né? Não esquecer dessa classificação também. Tinha anotado aqui e acabei passando, tá? Então, aí dentro desse assunto do poder constituinte, é interessante você ir com essa ideia na mente, tá bom? Outro ponto que também é importantíssimo. Deixe-me lembrar aqui, deixe-me recordar. Dentro do poder constituinte, recapitulei. Tá. Pessoal, não esquecer um assunto que a gente viu logo na sequência, que é o assunto normas constitucionais no tempo.
Normas constitucionais no tempo é quando você faz uma análise entre a Constituição nova a ser promulgada e a Constituição anterior. Lembra, se você vai promulgar novo texto constitucional, você revoga integralmente a Constituição anterior. Tem até umas expressões técnicas, né? Entre Constituição, você promove a revogação por normação geral ou abrogação, que é o fenômeno, o efeito de você revogar integralmente o texto anterior, né? Não pode conviver duas constituições, não tem como. Então, quando tivemos a Constituição de 88, ela revogou a de 67 e 69, ela revogou totalmente, integralmente, tá? Sendo que tem um detalhe muito importante a respeito dessa temática, que é o seguinte: existe uma corrente minoritária, e que eu já até digo, não é abraçada no direito brasileiro, que é a corrente da desconstitucionalização. O que é a desconstitucionalização? Desconstitucionalização é o seguinte fenômeno, em que quando se promulga novo texto e o texto anterior, nesse texto anterior teria que se verificar aquilo que é compatível e o que é incompatível com a nova Constituição, tá certo? Desculpem, aquilo que for compatível, tá, é recepcionado com status de lei, portanto com status inferior, tá bom? Então isso seria, porque a ideia seria que aquela Constituição anterior deixaria de ser Constituição, daí a ideia de desconstitucionalizar para ficar abaixo da Constituição, se transformando ali numa lei infraconstitucional. Isso é a desconstitucionalização. Também lembrar o que é a ideia da recepção de normas. O que é a recepção de normas? A recepção de normas é quando você promulga novo texto e as legislações que existiam antes dessa nova Constituição, tá? Elas podem ser recepcionadas, daí o nome teoria da recepção, tá? Se ela for materialmente compatível com a nova Constituição. O que significa isso? Se o seu conteúdo da lei anterior à Constituição, tá, não conflitar com o novo texto. Se não conflitar e tiver sido produzido de modo válido, de acordo com a Constituição do seu tempo, essa norma ela é recepcionada, tá certo? Recepcionada. Então, isso é a teoria da recepção das normas. Eu também fiz perguntas sobre isso para vocês na prova, tá bom? E outro assunto que também está perguntado na prova é o assunto da aplicabilidade das normas constitucionais, ok? Aplicabilidade. Lembram a aplicabilidade? A gente teve mais de uma aula até sobre esse assunto, aquela classificação esboçada pelo professor José Afonso da Silva, em que as normas se subdividem em 3 grupos, as normas da Constituição. O primeiro grupo, que ele chamou de normas de eficácia plena, são aquelas normas que tão logo está promulgado o texto constitucional, tá certo? Aquela norma produz ou tem condições de produzir plenamente seus efeitos. A norma se basta, ela é autossuficiente, ok? Autoexecutável. Isso é a norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida, ela também tem condições de produzir plenamente ali os seus efeitos, mas pode haver uma atuação restritiva por parte do legislador, tá certo? Que vai restringir o alcance da norma que até então é pleno, tá certo? Essa é a norma contida. E a norma de eficácia limitada, diferentemente dessas duas, essas normas, elas estão ali no texto constitucional, mas pela teoria do José Afonso da Silva, elas só podem produzir efeitos, tá? Se houver uma complementação legislativa por parte do legislador, tá certo? Então, eu até sugeriria que se você tiver maiores dúvidas a esse respeito, revisitasse a aula, né? Essa aula eu dei exemplos e tudo. Por exemplo, o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, um exemplo de norma de eficácia limitada. Porque fala que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios
far-se-ão por lei estadual dentro de período determinado por lei complementar federal. Pronto, vou parar até aí. Dependendo de determinado período determinado por lei complementar federal. Só que essa lei não existe. Essa lei não existe. Então, essa norma ela acaba sendo de eficácia limitada, porque ela depende da complementação legislativa, sendo que até o momento não tem essa complementação legislativa, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai chegar na última matéria, tá certo? A última matéria que eu vou cobrar na prova de vocês foi uma aula extra que eu gravei agora na sexta-feira, disponibilizei, tá no canal de vocês, no YouTube, tá? Você tá disponibilizada. Gostaria que quem não assistiu pudesse assistir. Eu até mandei um aviso para a colega Bárbara a respeito dessa aula. Acho que no sábado eu mandei mensagem para ela. E é uma aula bem tranquila, onde nessa aula a gente procurou debater os princípios fundamentais, né, os princípios fundamentais, ou também chamados de princípios estruturantes da Constituição de 88, que estão ali localizados entre o artigo 1º ao 4º. Tem questões sobre isso na prova? Tem questões muito simples, muito diretas, questões muito objetivas, tá certo? Na realidade, o que eu vou querer de você é que você saiba diferenciar quais são os fundamentos, quais são os objetivos gerais e quais são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Por exemplo, fundamentos da República, nós vamos ter 5, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá certo? E o pluralismo político. Então, na aula, eu expliquei cada um deles, tá certo? E é importante que você saiba quais são os fundamentos. Professor, como é que eu vou saber isso? Olha, gente, na internet o pessoal inventa os mnemônicos, né? Junta o início ali das palavras. Eu confesso a vocês que eu memorizei mais pela repetição, pela leitura. Porque alguns mnemônicos, algumas palavras, elas são de fácil assimilação. Mas outras palavras o pessoal inventa por aí, eu até me atrapalho com o mnemônico. Então, eu até nem vou pensar em alguma coisa nesse sentido para vocês. Eu vou até por uma questão muito lógica. Fundamento é viga, é aquilo que é mais importante para um Estado. Então, quando eu analiso aquilo que está no artigo 1º, aquilo que está no 3º e aquilo que está no 4º, eu consigo extrair essa ideia, né, daquilo que é mais relevante. O artigo 3º, ele trata de objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Então, o objetivo é algo que você vai perseguir, é tudo que é necessário para você realizar a dignidade da pessoa humana. E aí é onde entra aquela ideia de construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito. Então, isso é um objetivo, é algo que o Estado brasileiro vai perseguir. E, por fim, você tem aí elencado ali um rol com 10 incisos que regem o Brasil nas suas relações internacionais, tá? Uma independência nacional, defesa da paz, autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, não intervenção, repúdio ao terrorismo, ao racismo, concessão de asilo político, tá certo? Então você tem ali um rol, esses princípios eles regem, tá, o Brasil nas suas relações internacionais, ou seja, são os princípios que devem ser respeitados pelo Brasil perante a comunidade internacional. Então, essa é a importância deles. E você tem também um parágrafo único também que é muito importante. Aliás, eu até tenho um parágrafo único que é importante tanto no 4º quanto no artigo 1º. Até pulei o do artigo 1º, já eu volto. No 4º, que é o que fala sobre a criação, dá uma lida depois nele, né, direitinho, que é o que fala do processo de criação do Mercosul, né, que o Brasil propugnará, né, pela criação do mercado comum do Sul para favorecer a integração política, econômica, social, cultural, né, visando criar uma comunidade latino-americana de nações. E com relação ao artigo 1º,
da Constituição, o parágrafo único, ele trata, né, gente, dos valores democráticos, ou seja, da titularidade do poder político, do exercício do poder político. Então, esse parágrafo único, na verdade, ele promove o quê? O próprio ideário do princípio democrático. E aí também está sendo perguntado na prova de vocês sobre este parágrafo, mas também nada muito complexo, tá bom? Então, vocês vão observar na prova de vocês que a prova, em que pese tem as 20 questões, é uma prova de perguntas muito diretas, tá? Eu acreditaria assim, eu diria que só tem duas perguntas, duas questões, que talvez vai exigir de você que pense mais um pouquinho, mas eu até toquei aqui nessa aula de revisão, nessas duas questões, assim, que você precisa ter um cuidado a mais, mas eu toquei aqui, se você atentar bem para minha dica, você vai lembrar. Eu tenho certeza que todos vocês vão lograr êxito nessa prova, tá certo? E que vai ser assim um sucesso, tá? E que apesar a gente tem que, diante das dificuldades que a vida nos impõe, como por exemplo atualmente a pandemia, né, que se soma a problemas que cada um tem, eu tenho, você de repente tem também, a gente tem que usar muitas vezes esses momentos ruins, tá, como uma forma, uma busca de superação e não utilizar os momentos ruins para acomodação, tá? Mesmo que vocês entrem de férias agora, tá certo? É muito importante revisar os conteúdos. Quem escolheu a ciência do direito sabe que é uma ciência que ela vai estar sempre exigindo de você estudo, leitura, tá certo? E eu já estou falando isso aqui, não é nem assim para efeito de prova, porque eu acredito que vocês não terão problemas na nossa prova, mas já é assim, vislumbrando algo prospectivo, para frente, para o futuro, tá certo? Então, utilizem essas dificuldades como mecanismos, meios, formas para superação e não para acomodação, tá bom? Eu já vou deixando antecipadamente aqui os meus votos, o meu desejo de que vocês tenham boas férias, boas festas, tá certo? Tenho certeza que todos estarão aí aprovados, muito tranquilos. E quem sabe, né, com muita fé, desejamos aí que o nosso terceiro período, que se avizinha, a gente consiga já ter os nossos encontros presenciais, apesar do recrudescimento que parece que a pandemia está voltando a ter aí, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem aí, que 2021 seja um ano promissor para todos nós, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Bom dia a todos. Contem comigo, tá? Grande abraço.